Um dos maiores desafios que todos nós temos como gerente de projeto é entender a natureza e os conceitos por trás da principal referência que a gente tem em projetos, que é o PMBOK Guide, 8ª edição agora. E eu, nos últimos 20 anos, tenho feito um vídeo demonstrando e tentando ajudar a todos vocês a entender esse guia. E para a gente fazer isso, nós vamos começar de uma folha basicamente em branco até chegarmos nisso, no fluxo de processos do PMBOK 8ª edição. Nós vamos transformar isso aqui nisso aqui e vamos entender que, além disso, nós temos as entradas, as ferramentas e as saídas. E esse processo começa agora. Uma das coisas mais importantes que a gente tem que entender é que o PMBOK Guide, ele é um livro de referência. Ele não é um livro didático que a gente chega, abre e vai lendo página a página. Ele funciona muito mais como uma referência para todos nós do que é esse universo, esse corpo de conhecimento em gerenciamento de projetos. Bem, esse PMBOK, ele saiu até então na versão em inglês e eu vou estar fazendo a demonstração para vocês aqui a partir do zero, usando os termos em inglês. E por que eu estou usando os termos em inglês e não uma tradução livre para o português? Porque eu vou publicar esse fluxo também em português quando a versão oficial em português sair. Senão eu vou gerar uma confusão para você, porque pode ser que a forma com que eu traduzo um desses termos seja diferente da forma que o PMI vai traduzir esse termo e eu posso acabar gerando confusão. Então eu vou traduzir para vocês livremente aqui na minha explicação, mas tudo que vocês forem ver na tela vai estar em inglês, tá certo? É a forma para poder melhorar o entendimento de vocês e para poder publicar isso o mais rápido possível para que todos nós nos atualizemos para o PMBOK 8ª edição. Olá pessoal, aqui é o Ricardo. Eu queria pedir a vocês para assinar o canal e ativar o sininho. Uma ajuda como essa é muito importante para toda a equipe que está participando desse canal. Um vídeo como esse dá bastante trabalho, então se vocês puderem fazer agora, assinar e ativar o sininho, vai ser excelente e vamos continuar o vídeo. Uma das coisas mais importantes que a gente precisa entender são esses 4 componentes dentro do PMBOK Guide. Quando a gente pega o guia e vê que ele tem, na verdade, 2 conteúdos, o Standard de Gerenciamento de Projetos e o Guia PMBOK em si. Os primeiros capítulos eles são do Standard. O capítulo 1, o capítulo 2 falam muito mais sobre os conceitos, o que é um projeto, o ambiente de projeto, como é que a execução dos projetos se dá, como é que os projetos se dão dentro de um ambiente organizacional. Agora, um dos componentes desses 4 que eu vou ensinar para vocês, ele está no Standard, e que é o conceito de princípios. Então a primeira coisa que você tem que saber é o que é um princípio e quais são os princípios. Como eu expliquei no PMBOK 7ª edição, o princípio é como se fosse um guarda-chuva. O guarda-chuva serve para quê? O guarda-chuva ele protege algo que está embaixo. E o que está embaixo? O seu projeto, a sua metodologia ou o método. Uma das coisas que nós vamos notar claramente, o PMI foi muito feliz nessa versão, é que o PMBOK agora ele perde aquela característica exclusiva do processo preditivo. O que é o processo preditivo? Você planeja para depois executar. Ele inclui também o processo iterativo, onde você planeja, executa, planeja, executa, planeja, executa, que é o conceito por trás dos métodos ágeis. E também os modelos híbridos, que reúnem esses 2 modelos. Agora, no Standard, então, voltando ali ao nosso conceito de princípio, então, um princípio é o quê? É algo que guia você. É como um avião voando bem alto e orientando o seu direcionamento. Eu digo, os princípios são coisas que a gente tem que ter na cabeça e no coração. O PMBOK 7ª edição, a versão anterior,
ele criou esse conceito e esse conjunto de princípios. E ele criou 12 princípios na época. E agora eu vou mostrar para vocês que o PMBOK 8ª edição tem 6 princípios. Então vocês podem me dizer assim, mas espera aí, o PMI decidiu que dos 12 só 6 são importantes? Não é isso. Então eu já quero começar explicando. Muitos dos princípios foram consolidados. E para que essa consolidação? Para simplificar. Uma das características principais do PMBOK 8ª edição é tentar simplificar para exatamente diminuir essa curva de aprendizado, para que as pessoas consigam o mais rápido possível entender o que é o PMBOK. Bem, e os princípios aqui nesse meu desenho, nesse meu fluxo, que por sinal vocês podem baixar no link acima, completamente gratuito, esse fluxo aqui que nós vamos mostrar vai ser um apoio para você entender o PMBOK. Agora, uma coisa que eu escrevo aqui e vou falar nesse vídeo. Este fluxo ele não substitui a leitura do PMBOK. O que eu quero é orientar vocês, é dar a visão de como eu leria esse PMBOK se eu estivesse lendo esse PMBOK como um livro de literatura. Então a primeira coisa que eu preciso entender nessa parte externa aqui são os princípios. E os princípios eles se dividem em 3 grandes grupos. O primeiro grupo é a orientação ao valor, ou value driven. É o seguinte, nós temos que pensar no nosso projeto como um mecanismo de entrega de valor. Isso se divide em 2 princípios básicos dos 6 que eu vou mostrar. Um deles é o foco no valor. Focus on value. O que é isso? É o seguinte, não interessa terminar no prazo, não interessa terminar dentro do orçamento, não interessa fazer o trabalho que foi feito operacionalmente, se o seu projeto não entrega valor. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar no ambiente de projeto é, entrega valor? Entrega. Aí eu vou pensar como é que eu vou entregar o valor. Agora, não adianta nada entregar um projeto no prazo, no custo, dentro do escopo, que não entrega valor nenhum. Então, a primeira coisa que é assim, ela começou muito forte no PMBOK anterior e agora domina. Se você não focar no benefício e no valor que esse projeto vai trazer, seu projeto não vale nada. Nada. O resto tudo. Então, se não tem valor, isso tudo aqui vai continuar sendo uma folha em branco, porque você não vai fazer esse projeto. O segundo é você integrar a sustentabilidade. Isso, para mim, integrar a sustentabilidade. O que é isso? É você ter a certeza de que você não está pensando exclusivamente em aspectos econômicos. Você está pensando em aspectos econômicos, ambientais e sociais. Lembra, o seu projeto influencia a sociedade. Então, por isso que você tem que pensar em como é que eu integro a sustentabilidade dentro desse conjunto inteiro de trabalho. Por exemplo, quando eu vou construir um aeroporto, não é simplesmente a construção do aeroporto ou o retorno financeiro desse aeroporto. O que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar que quando eu estou construindo um aeroporto, eu estou gerando emprego naquela região, eu estou transformando aquela cidade, que às vezes é uma cidade pequena, e com isso eu vou estar transformando toda a dinâmica social daquela sociedade. Então isso, inclusive isso foi uma coisa que me deixa muito feliz, foi o tema do meu doutorado. O tema do meu doutorado foi exatamente sustentabilidade em projetos. Então esses 2 são aqueles orientadores de valor. Segundo conjunto de princípios é o que a gente chama de proatividade. São os proativos, que são exatamente a visão holística, a minha visão holística. E nessa visão holística significa o quê? Que eu vou olhar por
todo. Eu não vou olhar exclusivamente para um pedaço. Eu vou ter a capacidade de entender que o meu projeto é muito mais amplo do que o projeto em si. Esse projeto, ele pode, por exemplo, beneficiar uma parte da organização, mas ele pode prejudicar outra parte. A visão holística é entender que o seu projeto é como se fosse, tá, um conteúdo dentro de uma panela que está sendo aquecida em um fogão, que está dentro de uma cozinha, que está dentro de quê? De uma casa, que está dentro de um bairro, que está dentro de uma cidade. É exatamente isso que é essa visão holística. Não é aquela visão restrita e simplista do processo. Segunda coisa, que também está relacionado com a proatividade, é o quê? É o conceito de qualidade. Ou seja, inserir a qualidade dentro do meu processo. E a qualidade não é só a qualidade do produto, é a qualidade do processo e do produto. E qualidade basicamente é satisfazer a necessidade das partes interessadas. Então eu tenho que avaliar qual é a necessidade que eu tenho e eu vou buscar isso. Então observem bem uma coisa, eu vou falar lá na frente. Vocês não vão ver aqui qualidade como uma área de conhecimento, mas vocês vão ver qualidade como um princípio delineador de tudo que a gente faz aqui. Terceiro conjunto de princípios, que vão ter mais dois, é o princípio de propriedade ou ownership. Que nos dá dois outros princípios. Primeiro deles é ser um líder responsável ou um accountable líder, onde eu sou um líder responsável. A melhor forma de explicar isso para vocês é você entender que você é um empresário do seu projeto. Você é um empresário. Imagina que o seu projeto é uma startup e você é um empresário dessa startup. Não é assim, não deu para fazer, não é problema meu. Não, você é um líder responsável. Você assegura e você entende que o sucesso ou fracasso do projeto é diretamente ligado ao seu sucesso e ao seu fracasso. É como se você tivesse essa mentalidade de uma startup, a mentalidade de um fundador, é ter esse centro. Não é assim, o projeto deu errado, mas não posso fazer nada, não é minha responsabilidade, ou seja, não é se esquivar esses problemas. E o segundo também desse senso de propriedade é o quê? É uma cultura de empoderamento. Empowerment. Culture. O que é isso? Eu crio um ambiente onde eu empodero as pessoas que trabalham comigo, onde eu dou a elas, também dentro da respectiva área, a sensação de que elas têm condição de tomar as decisões e de me apoiarem, que eu trabalho com gente responsável, com gente séria, com gente que tem interesse no resultado do projeto. Bem, o que é importantíssimo aqui? Vocês estão vendo que eu desenhei, quando eu bolei esse fluxo, eu bolei isso aqui delineando algo que eu vou mostrar daqui a pouco aqui dentro. Então são esses 6 princípios. Esses 6 princípios eles se aplicam a basicamente tudo. Se você tiver uma dúvida, mas eu queria saber o seguinte, qual a relação entre 6 princípios e os 12 princípios do PMBOK antigo? Se você for no PMBOK novo, que, aliás, os membros do PMI podem baixar gratuitamente dentro da área de membros, se você for ali nas páginas finais, vocês vão ver isso aqui. Esse mapa aqui mostra o mapeamento das relações entre o que eram os princípios no PMBOK antigo e os que são os princípios no PMBOK novo. Para que eu estou mostrando isso? Para dizer o seguinte, não teve princípio que deixou de ser importante. Esses princípios foram incorporados. Não é que eu cheguei e falei assim, por exemplo, ser um steward, né, um comissário, uma pessoa de apoio, que é o princípio número 1 do PMBOK 7, ele desapareceu. Não, na hora que eu venho aqui e olho aqui o steward, quer ver? Aqui, o item 3.1. Ele foi mesclado com o princípio be an accountable leader, ou seja, ser um líder responsável. Então isso aqui é só para vocês entenderem. Então a primeira coisa, não
não sumiu o princípio, os princípios foram agrupados. Igual lá na frente vocês vão ver que, na verdade, não sumiu o processo. Quando eu falei que qualidade passou a ser um princípio e não está aqui diretamente dentro dos processos, eu não estou dizendo que qualidade deixou a importância. É esse pensamento que vocês têm que ter ao ler o PMBOK. Então a primeira parte do nosso entendimento do PMBOK é entender isso. Mas como eu falei, são 4 partes. Qual é a segunda parte? A segunda parte são as áreas de foco. As áreas de foco é o que a gente chamava antigamente de grupos de processo. Iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. E por que, segundo o PMI, esses nomes foram mudados? Exatamente porque o grupo de processos dá aquela conotação de quê? De que você está no modelo preditivo. E a gente quer pensar no PMBOK de uma forma seguinte: eu trabalho com ágil, o PMBOK vai ser útil para mim? Vai perfeitamente ser útil para você. Porque agora com o conceito de Focus Areas, ou áreas de foco, você pode repetir o planejamento, você volta. Se vocês observarem aqui no nosso guia, vocês vão ver que praticamente todos os processos iterativos, eles aparecem normalmente aqui no guia. Então, prestem atenção, o PMBOK ele foi, mas ele não é mais, com essas evoluções, um guia que se aplica exclusivamente aos casos preditivos. Não é essa a lógica que a gente quer aqui no guia. Quando a gente olha, estão vendo? Vários processos mostrando o aspecto preditivo. Aqui, isso aqui tá, essa imagem está em várias fotos dos PMBOKs antigos. Agora esta daqui é uma foto nova, que é o mesmo conceito das áreas de foco, mas aí sim, no modelo o quê? Iterativo. Então pensem nisso, antes de falarem assim, eu não uso PMBOK porque eu uso ágil. Bem, peraí, não é bem assim, tá ok? Agora, o que então são essas áreas de foco? Então eu vou pegar aqui e vou começar a desenhar essas áreas de foco. Então olha só, essa primeira linha aqui, eu vou dar um destaque aqui para ela. Essa primeira linha aqui, ó, essa primeira caixa, desculpa, né? Primeira caixa aqui, eu vou chamar de iniciação. Então o vermelho aqui é o quê? É o Focus Group. A segunda caixa, vou fazer bem rapidinho aqui, ó, é o planejamento, que é uma caixa bastante grande aqui dentro do nosso processo. Então isso aqui é o planejamento. Aqui do lado eu tenho, só para eu fazer na sequência, eu tenho a execução. Aqui eu tenho monitoramento e controle. E aqui no cantinho eu tenho só fechar aqui a linha para vocês terem tudo. E aqui eu tenho o quê? O encerramento. Ou closing. Esses grupos, eles se conectam o tempo inteiro. Então não achem que assim, são 5 caixinhas isoladas aqui. Eu tenho a ligação entre a iniciação e o planejamento. Eu tenho a ligação entre o planejamento e a execução. Eu tenho a volta dessa ligação, que é voltando da execução para o planejamento. Eu tenho da execução para o controle e de volta, do monitoramento para o controle e de volta. E eu tenho o quê? A ligação minha para o encerramento. Então, o que eu estou querendo dizer com as setas de vai e vem? Aliás, vocês vão ver seta de vai e vem em todos os lugares. Por quê, gente? Porque as coisas não estão escritas a ferro e a fogo. Muitas vezes você vem para frente e descobre uma determinada coisa, você volta para trás, vai lá e corrige aquilo. Por isso as setas tem. Aqui você pode até colocar 2 direções. Eu coloco tradicionalmente uma só. Por quê? Porque depois que você inicia,
o projeto está lançado. Você não volta e reinicia o projeto, a não ser que seja um outro projeto ou você tenha algum problema. Mesma coisa para o encerramento. O resto tudo acontece praticamente em simultaneidade. Bem, segunda coisa. Vimos os princípios, que são 6 que estão aqui fora. Vamos entender tudo. Segundo, vimos as áreas de foco. As áreas de foco eram antigamente chamadas de grupos de processos. Agora faltam 2 coisas. A terceira coisa são os domínios de desempenho, ou performance domains, que são as antigas áreas de conhecimento. Para aqueles que já viram o PMBOK, viram em edições anteriores, nós tínhamos o quê? Integração, escopo, tempo, custo, qualidade, recursos, comunicação, risco e aquisições e stakeholders. 10 áreas. Agora nós temos 7 domínios de desempenho. E esses domínios, eles fecham a nossa caixa. Eu tentei mostrar essa visualização como um diamante visto de cima. E ela fecha com quais são os nossos domínios de performance? Governança, escopo, cronograma, finanças, partes interessadas, recursos e riscos. São 7. Então, o que vocês vão observar? Vocês vão falar assim, opa, mas então comunicação deixou de ser importante? Porque a comunicação era um princípio. Não, vocês vão ver que comunicação está basicamente dentro de partes interessadas. Isso mostra uma coisa que assim, eu vejo muita gente falando na internet, eu acho que fala completamente enganado, que é o seguinte, o PMI voltou atrás, o PMI vai... Não, gente, é um processo evolutivo. Para aqueles que... Eu, por exemplo, conheço o PMBOK desde 1996. Lá, comunicação existia e partes interessadas não existiam. A parte interessada estava dentro de comunicação. Depois, o que aconteceu? Parte interessada virou uma área de conhecimento, comunicação permaneceu. Agora, o que está acontecendo? Comunicação entrou para dentro de partes interessadas. Entrou como processo. Por quê? Porque eu estou preocupado com o seguinte, para que eu comunico? Eu me comunico para quê? Se vocês pensarem, eu só me comunico porque tem partes interessadas. Se você estivesse absolutamente sozinho no seu projeto, não tivesse ninguém, imagina que você é o cliente, você é o fornecedor, não existe mais nenhuma outra pessoa. Para que você precisa fazer um relatório? Perceberam? Se você detém toda a informação, você só comunica porque existem partes interessadas no seu projeto. Então, aqui vem parte interessada. Por exemplo, quando você fala assim, mas e aquisições? Eu não vou ter aquisições? Sim, aquisições, vocês vão ver ela basicamente aqui dentro de governança, além de o PMBOK ter um anexo falando um pouquinho mais específico sobre aquisições. Então, o que é importante? Os domínios de desempenho são as antigas áreas de conhecimento. Então, governança, escopo, cronograma, finanças. Isso daqui eu adoro. A mudança de custo para finanças. Porque parece uma mudança pequena, mas não é. Porque custo, eu estou avaliando só os gastos do projeto. Finanças, eu vou avaliar também o quê? O resultado e o benefício do meu projeto. É o conceito. Olha só de mudar de custo para finanças, eu estou tendo o quê? Um conceito de foco no valor. Foco no valor. Por quê? Não é custo. O projeto não é um custo. O projeto, tecnicamente, ele é um investimento. Você prevê o quê? Um determinado benefício, um determinado resultado que vai justificar aquele custo. Se não justificar aquele custo, esse projeto não deve ser feito. Então vamos lá. 3. Princípios, áreas de foco, domínios de desempenho. E aqui dentro nós temos o quê? Nós temos os processos. Eu tenho aqui esse fluxo montado, que eu fiz uma miniatura aqui, eu tenho esse processo. E aqui nós temos 40 processos. Então, o que o PMI preconizou aqui? Olha, eu tenho 40 coisas que eu acho que você devia fazer. Eu tenho que fazer os 40? Não. Não. Ele não é prescritivo. Ele não é assim, se você não fizer isso, você não está cumprindo. Isso é bobagem. Essas são as linhas mestras do que você deve fazer para monitorar e controlar, o que você deve fazer para executar, o que você deve fazer para planejar. Essas 40. E eu tenho aqui na minha mesa os processos. E nós vamos agora ver
um a um desses processos. Então, ó, processos, domínio de desempenho, áreas de foco, princípios. Então vamos ver o nosso primeiro processo. O nosso primeiro processo é o quê? É a gente iniciar um projeto ou uma fase do meu projeto. Então eu venho aqui, olha, e coloco aqui, ó, iniciar um projeto ou uma fase do meu projeto. Bem, algumas coisas importantes para vocês aprenderem a ler aqui. A cor que está aqui em cima faz todo o sentido. A cor está me dizendo o quê? Está me dizendo o domínio de desempenho. Ao colocar aqui, está me dizendo que a área de foco é a iniciação. Então, na iniciação, no domínio de desempenho e governança, eu vou iniciar um projeto ou uma fase. A certidão de nascimento do nosso projeto. Agora, esse primeiro, exclusivamente nele, eu vou mostrar para vocês o que está dentro. Eu não vou fazer isso para todos os 40 processos, mas imaginem que agora a gente tem um zoom e vem aqui dentro e dá um zoom nisso. Quando a gente der um zoom nisso, nós vamos ter isto daqui. Eu vou pôr aqui. Então, isto daqui é o zoom. Por isso que vocês viram, quando eu, na abertura do vídeo, eu mostrando para vocês o quê? Os dois. Porque esse é o fluxo detalhado, esse é o fluxo só com os títulos. Bem, no fluxo detalhado ele diz o seguinte, que entrada você precisa? Você precisa de documentos, business case e plano de benefício. Primeiro, o que é entrada? A entrada é tudo aquilo que você precisa para fazer aquele processo. Ferramentas e técnicas são as ferramentas que você usa para fazer aquele processo. E outputs é o que você produz naquele processo. Então, olha só, eu preciso ter o business case e o plano de benefício. Por que plano de benefício? Porque eu estou focado em valor. Eu estou focado em valor. Segundo, acordos, contratos, agreements, é acordo, contrato. Eu posso, por exemplo, estar fazendo meu projeto porque eu tenho um contrato com o meu cliente. Eu tenho também, agora importantíssimo, fatores ambientais corporativos, ou fatores ambientais, vou chamar só de fatores ambientais, é o seguinte, a sua empresa está dentro de um contexto. O seu projeto está dentro de um contexto. O seu projeto não é um sistema isolado, ele é um sistema aberto. Então, por exemplo, pode ser que uma mudança tarifária global impacte o seu processo, o seu projeto. Então você precisa saber quais são os fatores ambientais que você precisa ter para fazer esse projeto. E é isso que faz diferença de um projeto na empresa A e na empresa B. Porque senão todos os projetos seriam iguais. Por exemplo, eu construí uma casa na cidade A, eu construí uma casa na cidade B, por mais que a casa seja igual, eu tenho um fator ambiental diferente. Eu tenho o clima, eu tenho a localização, eu tenho as leis locais, eu tenho o tipo de mão de obra local, eu tenho o tipo de fornecedor local. Isso tudo influencia. Isso é o que a gente chama de fatores ambientais. Isso aparece o tempo inteiro. Se vocês pegarem o fluxo detalhado, vai aparecer o tempo todo. Segundo, ativos de processos organizacionais é o que a sua organização tem de aprendizado. Por exemplo, a sua organização pode ter um PMO, pode ter uma metodologia. Essa metodologia, esse processo, templates ou o que for, eles entram aqui como que ativos de processos organizacionais que você precisa. E, finalmente, o etc. Esse etc. é a coisa mais polêmica do mundo. Eu sei que muita gente não gostou, eu não vou discutir aqui o conceito, mas o etc. quer dizer o seguinte, que existem outras coisas que você pode usar que não são essas apenas. Essas são as mais relevantes e as mais usuais. O etc. diz o seguinte, olha, além desse, podem ter outros. O grande desafio que muita gente vê é que o etc. vai aparecer em todas as entradas, todas as ferramentas e todas as saídas dos 40 processos. Prestem muita atenção nisso. Então, por isso teve muita gente que falou assim, o etc. perdeu um pouquinho do valor porque ele está em tudo. Mas o etc. ele tem um significado simbólico. O etc. significa o quê? Que existem outras coisas. E isso vai me abrir para explicar um outro conceito, que é o conceito de tailoring. Esse é um conceito central hoje. O que vocês vão ver no PMBOK, e tínhamos no PMBOK 7 já falando de tailoring, mas aqui a gente tem de uma forma muito mais enfática o tailoring, que é o quê? O tailoring dentro de cada
domínio de performance dentro de cada grupo, dentro de cada coisa. Você precisa o quê? Personalizar o seu projeto. Ou seja, você precisa personalizar e adaptar. Não é um tamanho, serve a todos. E aí, olha só, ferramentas, julgamento especializado, ou seja, o julgamento especializado que você tem, obtenção de dados, brainstorming, grupos de foco, entrevista. Eu tenho habilidade de time, gestão de conflito, facilitação, gestão de reuniões. Eu tenho reunião, eu tenho a matriz de responsabilidade, eu tenho o Project Canvas, ou seja, o canvas do projeto, um conjunto normalmente de 1 ou 2 folhas, onde eu tenho o quê? O canvas ali, uma visão global do meu projeto. E eu tenho o etc. E eu produzo Project Charter, certidão de nascimento do nosso projeto. E o log de premissas, ou seja, o que eu estou usando como premissas para aquele meu projeto específico. E o etc. Bem, eu não vou fazer isso aqui dos 40, tá? Eu não vou fazer isso aqui dos 40. Eu tenho especificamente um curso onde eu falo todos eles dos 40, mas aí é outra coisa, é outro tamanho. Aqui nós vamos falar agora cada um deles e eu vou navegar com vocês até a gente preencher. Então, ó, iniciei o projeto. O que eu preciso fazer praticamente ao mesmo tempo? Eu vou vir aqui e vou identificar as partes interessadas, porque uma das primeiras coisas que o gerenciamento de projetos vai me pedir é para identificar as partes interessadas. E aqui, olha, eu tenho uma seta dupla. E vocês já sabem o sentido, o significado da seta dupla. A seta dupla serve para quê? Eu preciso de informações daqui para fazer isso e eu preciso de informações daqui para fazer isso. Eu vou identificar quem são as partes interessadas no meu projeto. E muitas vezes, aqui eu já vou estar começando a pensar como é que eu pretendo me comunicar com essas partes interessadas. Uma vez que a iniciação acabou e ela tem 2 processos, vou pôr aqui em cima, 2 processos, eu vou começar o meu planejamento. Bem, na verdade, eu vou começar didaticamente, começando pelo escopo e vamos até o fim aqui. Mas o que é importante a gente entender? Esse conjunto é um conjunto integrado. Melhor exemplo que eu gosto de dar para vocês. Imagine que você pega o seu projeto e coloca um monte de folhas em branco na sua frente. E aí você começa a escrever uma que é, por exemplo, o seu plano de comunicação. E você começa a escrever outra que é o seu plano de risco. Mas você não acaba uma para fazer a outra. Você vai fazendo todos mais ou menos ao mesmo tempo. Por quê? Porque existe uma relação entre eles. E eu vou começar pelo escopo do projeto. O escopo vai garantir o quê? O trabalho que eu preciso fazer para gerar o valor que eu quero gerar aqui em cima. E a primeira coisa é, como é que eu estou pensando em gerenciar o meu escopo? Observem bem a cor. Escopo, azul, azul, planejar a gestão do escopo do meu projeto. E por que 2.1? E por que 5.1? E por que 1.1? Isso é importante. Isso não está no PMBOK. Eu fiz isso só para facilitar a vida de vocês lendo esse fluxo. 1, porque é o primeiro domínio de desempenho que a gente vê no PMBOK. 2, porque é o segundo. Se vocês olharem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 stakeholders. Isso daqui diz respeito a stakeholders, tá joia? Isso é só para facilitar a nossa vida aqui. Então aqui eu vou planejar o escopo. Por exemplo, aqui que eu vou dizer o seguinte, se as pessoas quiserem mudar o escopo, o quão flexível eu sou? Esse é um projeto que, por exemplo, eu tenho um agreement aqui, um contrato aqui que não me deixa mudar, eu não posso mudar nada no escopo do projeto. Às vezes eu tenho um contrato de preço fixo, fechado, onde o escopo é claríssimo. Eu não tenho flexibilidade. Ou então eu tenho o quê? Mais flexibilidade. Então aqui eu vou produzir o meu plano de escopo para eu ter certeza do seguinte, se alguém vier com a mudança, como é que essa mudança vai ser avaliada? A partir do momento que eu fiz isso, eu vou para o próximo passo. E eu vou para o próximo passo de uma forma iterativa. Eu vou e volto. E volto. Que é o quê? Elicitar e analisar os requerimentos. Então, olha só, baseado no escopo, baseado no tipo de projeto que eu tenho, o que eu
preciso de requerimento. E aqui é que eu vou produzir os requerimentos do meu projeto. Meu projeto precisa ter o quê? Vou dar um exemplo assim bobo. A porta tem que ter 2 metros de altura, assim, só para ser bem pragmático com vocês. Isso é uma espécie de requerimento. Perceberam? Tem que resistir a tanto de chuva. Ou o software tem que resistir, tem que tolerar e aceitar 1 milhão de usuários simultâneos. Não sei, mas é exatamente isso que eu vou fazer aqui. Aqui eu vou ter o quê? A minha lista de requerimento. Pode ser que na hora que eu tiver a minha lista de requerimento, eu tenho que vir aqui e atualizar o meu escopo. Aí eu vou para o terceiro, que é definir o escopo do meu projeto. E aí, ao definir o escopo do meu projeto, eu tenho a mesma setinha de vai e volta, definir o escopo. O que eu vou produzir aqui? Hein, pessoal? Eu vou produzir a minha declaração de escopo. Eu vou dizer o seguinte, esse projeto vai fazer o quê? O que esse projeto vai fazer? É o que a gente chama em inglês de Scope Statement. E isso já existe já em várias edições do nosso PMBOK. Então eu vou definir o escopo. A partir do momento que eu definir esse escopo, eu vou definir e desenvolver a estrutura do meu escopo. Pessoal, vamos simplificar aqui. Eu vou até escrever aqui embaixo. WBS, ou a nossa chamada EAP. Aqui é que eu vou criar EAP. Eu vou criar EAP. Lembram? Todo mundo lembra o que é EAP? Ó, EAP do nosso projeto é o quê? É aquela estrutura que a gente tem, que é uma estrutura como se fosse um organograma que divide o quê? O projeto em elementos menores, mais gerenciáveis por nós. Pensem nisso. Mais gerenciáveis. Isso daqui vai ser produzido aqui. Agora, pode ser que ao fazer a WBS, eu perceba que faltou uma parte do escopo. Porque na hora que eu fui ver, eu falei, opa, faltou comprar tinta para pintar a parede. Aí eu venho aqui e vou produzindo, até mesmo eu posso chegar até aqui. Então por isso que essa seta, não estou dizendo que ele volta só até aqui. Ele pode voltar aqui, na hora que fizer aqui, ele pode voltar para cá, voltar para cá. Prestem muita atenção, eu estou sendo muito enfático nessa questão da seta, porque isso daí é super, hiper importante aqui para nós. Bem, uma vez que eu fiz isso, eu posso ir o quê? Para o agendamento ou cronograma. Eu posso pensar agora o seguinte, o que desse escopo eu preciso fazer antes? Eu vou pintar uma parede. Eu vou pintar uma parede. Bem, eu tenho que construir a parede antes de pintar a parede. Então eu vou começar a criar as minhas relações. Então o que eu vou fazer? Eu vou planejar, por exemplo, a gestão do meu cronograma. Eu vou dizer o seguinte, eu vou atualizar meu cronograma todo dia, toda semana. Como é que é? Que tipo de software eu vou usar? Eu vou usar um software X, vou usar um software Y, vou fazer na mão? Ou seja, aqui você está dizendo assim, como é que você pretende gerenciar esse cronograma? Perceberam? E muitas vezes, aí eu já vou dizer, muitas vezes, os ativos de processos organizacionais que estão aqui, ó, vão estar permeando isso tudo. Por quê? Porque às vezes a minha empresa já tem um software para fazer gestão de projetos. E aí eu vou usar ele para planejar o meu cronograma. Agora eu entro num dos maiores processos que a gente tem, que é o desenvolvimento do nosso cronograma. Aí, pessoal, eu não vou mostrar aqui em detalhe, mas eu quero só mostrar para vocês o tamanho. Então vocês não achem que é um processo simples. Olhem só o tamanho, considerando todas as entradas, todas as ferramentas. Então, só eu vou deixar aqui, do lado de cá, só para vocês verem o tanto de entrada da ferramenta. Agora, isso é tudo muito óbvio. Porque eu preciso do charter, eu preciso do escopo, não preciso? Claro, como é que eu vou fazer cronograma sem escopo? Eu preciso de todas essas informações, eu preciso da lista dos meus principais marcos de entrega, etc. O que eu vou produzir? A minha linha de base de cronograma. Claro, eu vou começar a dizer o seguinte, se eu fizer uma pergunta para você assim, qual é o processo que determina a duração do seu projeto? Aqui no charter, você pensou na duração esperada. Aqui, no cronograma, no agendamento, você vai fazer o quê? Você vai dizer se aquele prazo funciona ou não. Por isso que muitas vezes você pode ter o quê? Inclusive que atualizar as suas informações. Bem, uma vez que eu fiz isso, deixa eu só fazer um pontilhado aqui, ó.
pontilhado aqui para vocês acompanharem visualmente esse processo. Bem, uma vez que eu fiz os dois processos aqui de cronograma, né, sempre pensando que eu tenho aqui, eu vou até fazer uma coisa aqui para facilitar um pouco, vou colocar um pontilhado aqui, só para a gente saber que esse é o Performance Domain Escopo no planejamento, são as 4 tarefas, e eu vou pôr aqui esse daqui, que é o planejamento, que são as 2 tarefas. Agora nós vamos para finanças, os 3 processos de finanças que acontecem no planejamento. Eu vou planejar a gestão financeira. Agora, olha que coisa, vocês vão ver como é que as coisas começam a repetir. Planejar o cronograma, planejar a gestão financeira, planejar o escopo. Pessoal, esses 3 são a mesma coisa. Esse para o escopo, esse para prazo, esse para o dinheiro. Então você não precisa ficar saindo decorando tudo. Vocês vão ver que ao olhar esses 3, eu estou fazendo a mesma coisa. Eu estou planejando como é que eu pretendo gerenciar a parte financeira, planejando como é que eu estou querendo gerenciar os prazos, planejando como é que eu estou querendo gerenciar o escopo. Então, a partir do momento que eu fiz esse planejamento, eu vou o quê? Estimar os meus custos. Eu vou vir aqui e vou estimar os meus custos. Então, eu venho e volto e vou estimar os custos do meu projeto. Para eu estimar o custo, eu não preciso nem falar, mas eu vou precisar de ter o escopo, vou precisar ter o cronograma, vou precisar de ter informações até de risco, que eu ainda não falei, mas eu vou precisar aqui para estimar os meus custos. E aí eu vou o quê? Desenvolver o orçamento do meu projeto. Vocês estão vendo? O PMBOK, pessoal, eu falo isso há 20 anos. O PMBOK não é memorizar. Se você entender a lógica de como um projeto está acontecendo, entender ele, isso aqui você, ao chegarmos aqui no final, vocês vão ter lido o PMBOK inteiro, só que vocês vão ter lido todas as páginas, não na ordem, página 1, página 2, página 3, vão ter lido página 100, página 90, página 110, página 85, vocês vão ler de uma forma mais didática, muito mais fácil para vocês entenderem. Então olha aqui, eu vou desenvolver o meu orçamento. E eu sempre com a setinha indo e voltando. E aí eu vou pôr o meu pontilhado aqui, fechando nossa parte financeira. Bem, depois que eu cheguei aqui, eu tenho o quê? Partes interessadas. Eu já identifiquei os stakeholders, mas aqui, olha o que eu tenho que fazer. Eu tenho que planejar o engajamento das minhas partes interessadas. O 5.2. O primeiro é esse, o segundo. Gente, vamos parar de novo. Tirando a palavra engagement, troca a palavra engagement por management. O que vocês notaram? Isso. São a mesma coisa. É só porque quando eu falo management, pode dar uma percepção de que eu estou querendo ser chefe dos stakeholders. Por isso que a palavra que foi usada foi engagement. Como é que eu planejo engajar meus stakeholders? Eu pretendo engajar os meus stakeholders como? E aí, quando eu falo no como, vem uma coisa nova. Essa é uma coisa nova. Eu vou planejar as minhas comunicações. Então a comunicação que no passado era uma área de conhecimento, não virou um domínio de desempenho. Entrou para dentro o quê? Das partes interessadas ou stakeholders. Então, se eu perguntar a vocês assim, aonde as ações de comunicação se dão? Qual é o domínio de performance que as ações de comunicação se dão? Domínio de performance das partes interessadas. Por quê? Qual o motivo disso? Porque as partes interessadas, o principal objeto meu é o quê? É fazer o quê? Um plano de comunicação efetivo e implementar esse plano de comunicação. Bem, fiz aqui para as nossas partes interessadas. O que eu preciso agora? Agora eu preciso pensar o quê? Nos meus recursos. Concordam comigo? Eu preciso de material, equipamento, gente. O que são recursos? São tudo aquilo que você precisa para fazer o seu projeto. Ao pensar no recurso, eu tenho que pensar no custo, eu tenho que pensar no prazo. Por quê? Se eu tiver mais gente, eu posso ter eventualmente menos prazo.
Se eu tiver menos gente, eu posso ter eventualmente mais prazo. É claro que isso tem um limite de validade. Mas se eu tiver mais dinheiro, eu posso ter mais gente, menos gente, ou gente com diferentes qualificações. Toda a parte de recursos humanos está também dentro dos recursos. E a primeira coisa que eu vou fazer, olha só como tudo se repete. Antes de eu mostrar, dá um pause nesse vídeo por um segundo e pensa, qual vai ser o nome desse processo? Vamos tentar. Plan, tananã, management. O que é o tananã? Recurso. Então, é o que, gente? Planejar a gestão dos meus recursos. Então, ó, planejar a gestão dos meus recursos, planejar a gestão dos meus stakeholders, planejar a gestão financeira, planejar a gestão do meu cronograma, planejar o escopo. É tudo a mesma coisa, só muda o que? O objeto. O objeto. Um é o escopo, o outro é a parte financeira, etc. Segunda coisa, eu vou estimar os recursos que eu preciso. Agora, vocês já notaram uma coisa? Este processo 6.2 está intimamente ligado a esse 3.2. Então, deixa eu só fazer uma caixinha aqui para a gente ficar entendendo aqui. Então, isso aqui se diz respeito a isso aqui se diz respeito a stakeholders. Minha sugestão, pessoal, faça isso. Baixa esse canvas e faz isso. Vai vendo esse vídeo, vai lendo o PMBOK e vai colocando aqui. Não precisa colocar nessa velocidade que eu estou colocando, mas fala aqui. Vamos ver isso aqui. Vamos ver. Por que isso aqui está ligado com isso? Comece a questionar. Agora, o que está faltando? Está faltando riscos. Eu preciso entender o quê? Quais são os riscos que eu tenho. E aí, qual vai ser o primeiro processo? Não precisava nem falar. O primeiro processo é qual? Planejar a gestão de risco. Então, gente, eu vou pôr um asterisco. Isso tudo aqui são todos processos iguaizinhos, com foco em coisas diferentes. Mas é a mesma coisa. Então, na verdade, você não fala assim, nossa, mas são 5 processos. Não, na verdade, isso é um processo com 5 diferentes focos, em 5 diferentes aspectos ou domínios de desempenho do meu projeto. Então, feito isso, aí o que eu vou fazer? A partir do momento que eu planejei como eu pretendo gerenciar risco, aqui eu vou definir a minha tolerância, concorda? Até quando eu tolero esse risco, ou seja, todos esses aspectos vão estar aqui. Aí eu vou identificar meus riscos. Depois, o que eu vou fazer? Eu vou analisar os meus riscos. Eu vou dizer, esse risco que eu identifiquei é um risquinho ou é um riscão? É um risco pequeno ou é um risco enorme? E vou finalmente planejar as respostas a esses meus riscos. Por exemplo, aqui é que eu vou ter aquelas estratégias clássicas de resposta. Eu vou evitar o risco como? Eu vou alterar o escopo do meu projeto, vou tirar um elemento da minha ABS para eliminar aquele risco. Eu posso aceitar, que é a mais passiva, não vou fazer nada e vou assumir as consequências. Eu posso mitigar. E eu posso transferir. Mitigar é reduzir a probabilidade ou impacto e transferir quando eu transfiro o impacto para um terceiro. Exemplo clássico de transferência é qual? Seguro. Não é? Seguro você pode fazer. E o mais importante, tudo isso aqui se integra e vai e volta. E eu vou até ser mais radical. Eu vou pegar aqui, vou ligar aqui, 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 aqui. Tudo tá ligando a tudo aqui. Tudo se liga a tudo. Eu só fico meio preocupado porque eu quero economizar um pouquinho a quantidade certa, mas é tudo ligado a tudo. Por quê? Eu, às vezes, estou, por exemplo, avaliando um risco, aparece um novo risco. Às vezes, eu estou montando a resposta e falo assim, mas eu não vi aquele risco. Volto e identifico o risco de novo. Então, isso aqui é um processo que você vai estar fazendo. Lembra daquele conceito? 4 folhas, identifica, qualifica. Poxa, qualifiquei, apareceu um novo risco, identifico outro risco. Isso tudo aqui diz respeito a risco. Bem, aí chegamos aqui, vocês olharam, tem um buraco aqui no meio, né? Tem um buraco aqui no meio. O que está faltando? Eu já falei sobre escopo, já falei sobre cronograma, finanças, partes interessadas, recurso, risco.
Mas está faltando a governança, que é o quê, gente? Que é a união disso tudo aqui, que garante com que isso aqui fala com isso, que fala com isso, que fala com isso, que fala com isso o tempo inteiro. E esses são os dois processos que eu tenho aqui de governança. Integrar e alinhar os planos de projeto. Então eu vou integrar e alinhar 1, 2, 3, 4, 5 e os outros, porque tem outros planos que vão aparecer aqui para frente. Então eu vou integrar tudo. Por isso que a governança tem muito do DNA da integração, que a gente já viu. E a parte de procurement, a parte nossa de suprimento. Ou seja, eu venho aqui e vou falar como é que eu vou comprar. Então, olhem que interessante. A área de conhecimento que aqui existia, que era qualidade no passado, veio aqui para virar um princípio. A área de conhecimento, aquisições ou procurement, está aqui dentro da integração, que está dentro da governança. E aí eu ligo isso aqui. Agora vem um grande segredo aqui e da relevância das setinhas. Vou pegar aqui e vou mudar de cor o meu pincel para mostrar o segredo das setas. Eu coloquei essa parte de governança no centro. Por quê? Porque olha só, aqui tem uma seta ligando a ela, 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 aqui tem uma seta ligando a ela. Então o que a gente viu aqui? A gente viu que, na verdade, tudo está ligado a tudo. Às vezes, ao planejar uma resposta ao risco aqui, eu vou ter que vir, por exemplo, a gestão de escopo aqui e ver como que eu estou gerenciando o meu escopo, como é a minha EAP, como é que eu estou estimando os custos, etc. Então, assim, é essa lógica que é importantíssima para a gente pensar dentro do nosso planejamento. E aí, gente, uma vez que o planejamento, lembra dessa seta? Nós vamos para o processo de execução. No processo de execução, se no planejamento a gente colocou a governança como último, porque ela tá grudando isso tudo com uma cola, na execução, a parte de governança é o centro de tudo. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerenciar a execução do projeto. É claro, a tarefa fundamental, que é o quarto processo de governança. Aonde estão os três primeiros? O primeiro é aqui iniciar o projeto, integrar e alinhar os planos, planejar todos os meus suprimentos e gerenciar a execução. É aqui que eu vou gerenciar a execução. O trabalho que está sendo feito, ali que vão ter as atividades que vão produzir a casa, produzir o software, o que for dentro do meu projeto. E eu tenho duas coisas que eu vou fazer basicamente juntas. Toda a parte de garantia de qualidade, para eu assegurar que eu estou inserindo a qualidade dentro do meu processo, e o quê? Isso daqui eu adorei. Pessoalmente, eu adorei esse processo. É a gestão do conhecimento. Então, o que é isso, gente? Eu vou gerenciar o aprendizado que meu projeto está tendo. Muita gente, erroneamente, só faz a gestão do conhecimento do projeto, se fizer, no encerramento. O que não é verdade. A gente faz durante o projeto. É como se eu tivesse, lembra aquela folha branca? E você vai o quê? Inserindo o que você está aprendendo ao longo do aprendizado e não no fim. Por quê? Porque você consegue antecipar o benefício daquele conhecimento. Porque pode ser que numa fase, por exemplo, numa fase inicial, você aprenda uma coisa que você use na fase lá da frente. Imagina que seu projeto, só um exemplo básico, você tem que construir 10 portas. Na hora que você fez a primeira e viu um problema, você gera esse aprendizado para que nas outras 9 você não cometa o mesmo erro. Então isso daqui é a governança que a gente tem no nosso projeto. E é óbvio, o que acontece aqui, hein, gente? O que acontece aqui? Nós temos o quê? Uma ligação em tudo. E aí o que mais que eu preciso fazer com relação à governança? Bem, eu preciso estar atento às minhas partes interessadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou gerenciar o engajamento
dos meus interessados. Olha só, eu não planejei o engajamento deles aqui. Aqui eu vou gerenciar. Tá dando certo? Tá dando certo o que eu tô falando? Tá, assim, o mecanismo de comunicação que eu tô colocando tá funcionando para essas partes interessadas? E eu vou gerenciar o que também? Vamos lá. Antes de eu mostrar, planejei o engajamento dos stakeholders, gerenciei eles aqui. Planejei a comunicação. O que eu vou fazer aqui? Vou gerenciar as comunicações. Eu vou assegurar que todo o engajamento dos meus stakeholders está funcionando. E aí eu faço o quê? Setinha para baixo, setinha para cima. Vou aproveitar também e vou já fazer o pontilhado para facilitar vocês entendendo que isso daqui diz respeito às partes interessadas e que isso daqui de cima diz respeito à governança. Bem, depois que eu tenho as partes interessadas, vocês concordam que durante a execução eu preciso cuidar do quê? Recursos. E, poxa, eu na maioria das vezes não vou comprar, adquirir esse recurso durante o planejamento. Eu vou adquirir esse recurso aonde? Na execução. Eu vou adquirir os recursos que eu preciso para o projeto. Sejam eles materiais, sejam eles equipamentos ou até mesmo recursos humanos, se eu precisar para executar o meu projeto. E aí eu tenho uma das atividades mais importantes, que está muito ligada a um princípio, que é liderar o time. Bem, liderar o time, esse processo especificamente, que está dentro do domínio de desempenho e recursos, que está dentro do grupo, a área de foco, execução. Liderar o time. Ser um líder responsável, no meu princípio de responsabilidade. Perceberam como é que tudo vai se ligando? E aí eu tenho aqui os meus recursos. Vou colocar de verde. Meus recursos. E falta apenas uma coisa agora. Os riscos, que é implementar as respostas que eu tenho aos meus riscos. Eu vou implementar quais são as respostas que eu vou ter. Se aqui, olha, eu tomei a decisão de comprar um seguro, aqui eu vou implementar a compra do seguro. Se aqui eu planejei uma determinada ação, aqui eu vou implementar essa ação. O que está faltando agora? As setinhas ligando tudo. Por quê? Eu vou ter uma seta. Vamos fazer aqui na mesa, eu liguei aqui em vermelho, aqui. Uma seta ligando aqui com aqui, uma seta ligando aqui com aqui, e uma seta ligando aqui com aqui. Onde essa governança vai integrar tudo. Não é que nós não estamos dizendo que esses dois não se integram e esses não se integram, mas esses três fornecem o eixo central. Como se isso aqui, a governança, fosse o motor do nosso projeto executando. Tá vendo? Ó, no centro aqui e aqui no pontapé inicial. Em seguida, nós vamos para quê? Para o monitoramento e controle. Enquanto a execução acontece, olha essas setas aqui, eu preciso o quê? Fazer todo um processo de monitoramento e controle do meu projeto. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou o quê? Monitorar e controlar o desempenho do meu projeto. Eu vou falar assim, como é que meu projeto está indo? Que é um princípio de quê? De governança. Vocês vão ver que o princípio de governança é o que mais tem processo. São 9 processos. Eu estou aqui no 7º processo de governança. Aqui eu tenho 3 processos de governança, 2 e 1 aqui. Lembre-se, a cor preta, 1, governança. Então, olha só, eu vou monitorar e controlar o desempenho. À medida que eu vou executando o dia a dia do projeto, eu vou controlando, ó, estou ficando atrasado, estou adiantado, estou gastando mais, estou gastando menos, preciso trocar recurso, um risco aconteceu, um risco não aconteceu. E aí, todo o meu processo de gestão de mudanças acontece aqui na governança, onde eu vou avaliar e implementar as minhas mudanças. Aí vocês vão me perguntar assim, Ricardo, mas se fosse, por exemplo, uma mudança no escopo do projeto, qual é a referência que eu vou usar para avaliar que tipo de mudança no escopo eu posso? O plano de gerenciamento de escopo que está aqui.
E se for uma mudança nos riscos, onde eu quero mudar, por exemplo, os limites de tolerância meus? No plano de gestão de risco. Estão vendo? É muito... Pessoal, PMBOK é lógica, não é decorar, é lógico. Se você entender isso aqui fica super claro para você. É lógico que você pode entender uma palavra diferente, mas a lógica permanece. Uma vez que eu fiz isso, vou fazer a caixinha aqui em volta aqui dos nossos dois processos. Nós temos o quê? As atividades que a gente muitas vezes chama de auxiliares, ou seja, as coisas que vão acontecendo para dar subsídio a esses dois processos. E as coisas que vão acontecendo começam em quê? Em escopo. Monitorar e controlar o escopo do meu projeto. Eu vou aqui especificamente ver o seguinte: o trabalho está sendo feito certinho, está tudo numa boa, está tudo tranquilo, vou monitorar aqui. E vou o quê? Validar o escopo. O escopo que eu estou produzindo é exatamente o escopo que eu defini aqui, que diz respeito a esse projeto? Porque às vezes eu posso estar monitorando e estar produzindo um escopo completamente diferente. Mais ou menos o seguinte: você está produzindo, querendo uma casa, na hora que você vê, você está construindo um hospital. Então é muito importante eu ter isso. E aí, é lógico, eu tenho a minha setinha indo e vindo. Aqui também eu tenho, desculpa, a minha setinha indo e vindo. E aqui eu vou pôr o meu pontilhadinho aqui. Pontilhado aqui, que é o domínio de desempenho escopo. Bem, à medida do momento que eu fiz o escopo, eu venho o quê? Com prazo. Gente, olha só que interessante. Isso aqui eu monitoro e controlo o escopo. No prazo eu faço o quê, hein, gente? No prazo eu faço o quê? Monitoro e controlo os prazos. Então, olha lá, monitoro e controlo o meu cronograma. É exato. Olha só, a mesma coisa dos plans aqui. Até pôr asterisco aqui para ficar igual aos outros. Dos plans aqui. É a mesmíssima coisa aqui. Aqui eu monitoro e controlo o escopo, monitoro e controlo os meus prazos no projeto. E aí, quando eu entrar para as finanças, poxa, eu não preciso nem falar de tão repetitivo que está ficando. Eu vou monitorar e controlar o quê? As minhas finanças. Aqui eu não vou pôr um box, porque é uma caixinha só. Controlar as minhas finanças. E nos stakeholders, o que eu vou fazer? Monitorar e controlar o engajamento dos meus stakeholders. Olha só, eu planejo aqui, eu gerencio aqui, e aqui eu monitoro para ver. Aqui eu estou gerenciando no dia a dia. Aqui eu estou fazendo reunião, emitindo relatório, discutindo com o cliente, dando um telefonema para o cliente. Aqui eu estou avaliando o seguinte: o telefonema para o meu cliente está funcionando? O stakeholder cliente está feliz? É isso. E isso vai o quê? Eventualmente propor uma mudança, etc. E aí eu vou, olha só. Gente, se aqui eu planejei a comunicação, se aqui eu gerenciei a comunicação, o que eu vou fazer aqui? Monitorar as minhas comunicações. Então, olhem só que interessante. No controle, no monitoramento e controle, tudo é monitorar cada uma das áreas. E vocês estão vendo que comunicação está dentro de stakeholders. Estão vendo aqui, ó, processo aqui e processo aqui. E aí, o que eu vou ter do outro lado? Eu tenho do outro lado o monitoramento o quê? Da minha atividade de recurso. Ou seja, do recurso que eu estou buscando para o meu projeto. Do recurso que eu estou buscando para o meu projeto. E eu finalizo com qual palavra? Qual palavra vocês acham que vai vir agora? E é risco. Monitorar os riscos. Gente, é muito, muito simples de entender. Eu pego as áreas e vou monitorando, sendo que a área de stakeholder, eu vou ter dentro dela a comunicação. Bem, aí o que eu faço? Vou só ligar os dois aqui, a setinha, pontilhar aqui, para a gente ter. Os outros eu não estou circulando, porque os outros são um processo cada um. Bem, e aí o que eu preciso? De novo, sair ligando tudo a tudo. Aí eu venho aqui com a minha caneta vermelha e ligo. Isso daqui alimenta aqui, isso daqui alimenta aqui,
Isso daqui alimenta aqui. Isso daqui alimenta aqui. Isso daqui alimenta aqui. Tudo alimenta tudo. Perceberam? E ida e volta. Por quê? Porque às vezes eu posso ter aqui, olha, vou dar um exemplo inverso aqui. Eu implemento uma mudança para atender, por exemplo, uma necessidade de stakeholder e isso gera para mim um risco. Aí eu venho aqui no monitoramento de risco, eu vou ter que voltar às vezes aqui de novo, identificar o risco, analisar o risco, desenvolver a resposta, implementar essa resposta. É por isso que o processo é assim. E finalmente, gente, isso tudo aqui está pronto. 39, eu venho aqui e fecho o meu projeto. E eu fecho. Comecei pela governança, termino aqui pela governança. Então, olha só, aqui eu tenho 2 processos. Aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Põe aqui 19. Vem aqui na execução, eu tenho 3, 4, 6, 8. Eu tenho 8. Aqui eu tenho 2, 4, 6, 8, 10 no monitoramento. E aqui eu tenho 1. Vamos somar? 2 mais 19, 21. 21 mais 8, 29. 29 mais 10, 39. 39 mais 1, 40. Os 40 processos. Então o que a gente está vendo aqui? A gente está vendo 40 processos dentro de 7 domínios de desempenho que estão dentro de 5 áreas de foco diferentes: iniciação, planejamento, execução, monitoramento, controle e encerramento, respeitando o que está preconizado em 6 princípios, que são eles: visão holística, inserir a qualidade, foco no valor, integrar a sustentabilidade, ser um líder responsável e criar uma cultura de empowerment, de empoderamento dos seus recursos. Bem, pessoal, é isso que a gente acabou de fazer. Ou seja, o que vocês estão vendo aqui, que a gente fez à mão, é exatamente aquilo que a gente tem no nosso fluxo, de uma forma aqui mais resumida, pegando apenas os títulos, e de uma forma um pouco mais detalhada, aqui, com todos os processos detalhados para vocês. Bem, pessoal, como vocês viram, para mim é super fascinante o mundo de projetos e entender isso aqui, porque isso aqui é pura lógica e bom senso. Eu fico assim super preocupado quando as pessoas estão se preparando para a prova do PMP e fica assim, eu quero decorar tudo. É entender, é entender. E o que eu quero dizer é o seguinte: esse recurso está disponível, você pode baixar agora, sem a minha contribuição para vocês. Tem o fluxo detalhado, tem o Canvas detalhado, que é esse Canvas detalhado, tem o Canvas resumido, vocês podem baixar, é para o uso de vocês. Eu também tenho um curso onde eu detalho cada um desses processos, caso algum de vocês esteja interessado, o link está aqui, vocês podem acessar o curso. E eu queria dizer que é um prazer, eu fico muitíssimo feliz, apesar de reforçar mais uma vez, esse vídeo não foi feito pelo PMI, não é patrocinado pelo PMI, esse vídeo fui eu que tomei a decisão. É lógico, eu tenho uma história com o PMI muito grande, um carinho, um amor, uma gratidão pelo PMI infinita. Agora, esse daqui eu estou mostrando a minha visão do que é esse PMBOK. Agora, se você é membro do PMI, se você não é, eu te sugiro que vire membro do PMI, mas se você é membro, poxa, baixa agora a sua cópia, e começa a brincar com isso. Mesmo que você fale, mas eu já fiz o meu PMP, não interessa. Aprendizado sempre é uma coisa que abre novos caminhos para vocês. Pensem nisso, um grande abraço e muito obrigado pela atenção de vocês. Até a próxima.